E aí galera, tudo bom? Aqui pra mim, boa noite. Espero que estejam todos bem, mais uma vez. Vamos aí para mais uma aula de filosofia, tá? Hoje uma aula bem interpretativa, assim, tipo, de slide, uma aula bem fria. Não porque está escrito a Guerra Fria, porque a aula é fria mesmo. Uma aula mais para cumprir um pouco aquela minha visão, né? De provar para vocês, de dar uma visão do mundo moderno sobre o poder atual das empresas, né, transnacionais, sobretudo com aquele, usando a aula passada, um roubo, né, uma espécie de um vácuo, né, um espaço aberto que o poder político deixou, e ele abocanha, né, o sistema econômico abocanha esse espaço. Então a gente vai ver um pouco o mundo de hoje, essa visão, né, dessa empresa transnacional, uma espécie de dados modernos, né, uma análise de informações sobre o mundo moderno que comprovem essa visão em que hoje o sistema econômico, mais do que nunca, é dirigido pelas empresas transnacionais e que um sistema econômico hoje, mais do que nunca, substitui em alguns aspectos o poder político, tá? Inclusive, né, aí já está na lousa o famoso poder de suturação. Nós trabalhamos até aquela visão de que hoje o papel da política é justamente aceitar, entender essa situação e jogar ao lado do seu, né, inimigo, amigo, sei lá, né, mas jogar ao lado da economia. Tudo bem? Então vamos fazer essa aula de interpretação de informações e não se esqueça, o objetivo dessa aula é compreender, bater o martelo. Caraca, tô enxergando. A empresa transnacional é poderosa. Caraca, pode crer. O poder político das nações, a nação em si, é o Tratado de Westfália, né? As fronteiras em si não representam mais lá grandes coisas, como foi esperado, assinado, efetivado em 1648. Tudo bem? Então vamos trazer essas informações através de várias imagens. A primeira delas, aí a gente terminou a aula passada falando um pouco sobre essa nova divisão de países no mundo moderno entre países desenvolvidos e países não desenvolvidos, ou, né, em estágios de desenvolvimento. Países que já passaram o estágio de desenvolvimento, você imagina a primeira, a segunda revolução industrial, que a gente já falou delas, mas nós já estamos, há quem diga, na quarta revolução industrial, né? A terceira seria a internet, a quarta seria a genética, a nanotecnologia. Mas enfim, se você parar para pensar, nós temos países que estão neste universo das revoluções industriais, já em estágios avançados, e países que estão se desenvolvendo, né? Ok? Tem muita gente, pode ir na geografia, né? Tem ainda essa visão de país desenvolvido, país subdesenvolvido e o meio campo, né? Os estágios de desenvolvimento. Brasil, né? Os BRICS, né? Que a gente vai falar já já, em países em estágios de emergência, né? Que a gente fala. Então a gente tem uma visão de panorama norte-sul, né? Se a gente pegar os hemisférios. E basicamente a gente tem uma condição geográfica aí, né? Uma questão de que o norte, ele estaria no universo do desenvolvimento e o sul no universo da emergência e do subdesenvolvimento, com a exceção ali no caso Austrália e Nova Zelândia, né? Mas ele põe ali quase toda a Oceania. Tudo bem? Vamos lá. Então vamos começar aqui. Vamos começar com os chamados BRICS. Os BRICS, eles são os países que, dentre o desenvolvimento e o subdesenvolvimento, são os países mais próximos dos azuis, né? Os países mais próximos dos desenvolvidos, certo? Então, a palavra BRIC representa Brasil, né, Rússia, Índia, China e Sudáfrica, né, que é a África do Sul. Tá? Então, são países que a gente precisa ter uma atenção melhor para esses países. São países que eles têm uma característica em comum. São países onde o PIB é muito alto, são países até com uma certa capacidade tecnológica, porém uma desigualdade social muito grande. O que pega o BRIC e coloca ele em um país ainda em estágio e não em um grau de desenvolvimento é a questão do que você tem e do que o país tem e o que o povo tem, né? A potência geográfica do país
e, de fato, se essa potência corresponde a uma vida, né, a uma população que acompanha esse estágio de desenvolvimento do país, geograficamente, tecnologicamente. Você coloca aqui alguns dados. Por exemplo, eu peguei um dado de cada um aí, né? Um exemplo. A China, né, que está sendo representada aí pela cor amarela, laranja, você não precisa falar mais nada da China, tá? É o básico. A China é a maior população do mundo e geograficamente ela e a Rússia, né, são os países mais populosos. Não, eu falei besteira, a China está representada pela cor vermelha, a Rússia está pela cor amarela. A Rússia, eu comecei pela China, mas a China, ela tem aí a maior população do mundo e ela tem, se você ignorar a Rússia, porque boa parte da Rússia não é habitada, né? A maior parte do território geográfico da Rússia, olha lá, a Rússia tem 26% da superfície terrestre, mas aí metade disso aí não é gelo, né? Então a China ela é a potência, grande potência geográfica mesmo, de fato, porque é a potência habitada. Olha lá, 50% de contribuição ao crescimento mundial, além do fato da China ter a maior população do mundo. A China contribui com 50% do crescimento do mundo. O que o mundo cresce economicamente, metade é da produção chinesa. Isso é muito forte para um país. Como eu falei, é o país produzindo. Se isso se reverte em população, claro que não. Tá? Então vamos aí agora a Rússia, que eu confundi aí, representada, né, pela cor laranja amarelada. Aí. 26% da superfície. Né? Você tem o Brasil com 20% do PIB mundial, né? A Índia com 13% do comércio mundial, a Índia com 13% do comércio mundial. Aqui fala, meu pai amado, o que é isso? Há um erro de cores, né? É um erro de cores, porque faltou a África do Sul aí, né? Eu não estou entendendo muito bem esse slide aí, qual o dado da África do Sul que ele ia colocar. Ele acabou colocando, né, um dado aí que eu acho que não faz muito sentido, né? População, 42% da população mundial, todos os países, né? Então, metade do mundo tá aqui, tá? Mas faltou aí um dado da África do Sul, né? Mas o que a gente tem que entender é que você tem aqui a África do Sul, é o país mais rico é a maior mina de diamante do mundo, o país mais rico da África. Não tem aí nenhuma informação específica sobre a África do Sul, mas você tem aqui grandes índices, grandes dados, que são dados econômicos, são dados geográficos, né? Não são necessariamente dados de reversão para uma situação social que acompanha esse desenvolvimento. E também não são dados especificamente tecnológicos. No caso, a China, ela está um passo acima dos outros países, acompanhada bem de perto pela Índia, né? E o Brasil aí fica um pouco devendo, né? Ok? Então, hoje nós temos os BRICS, esse estágio entre o desenvolvimento e o subdesenvolvimento. Beleza? Mais um mapa aí que vai traçar uma rota aí, né? Ele faz um círculo, uma risca e um círculo aqui, cortando os países desenvolvidos dos subdesenvolvidos, né? Pegando o norte e a Oceania, mostrando os países em um grau alto de desenvolvimento, e esses azuis mais escuros, né? México aqui, Brasil, Argentina, né? A própria Índia e a China, né? Seriam os países em vias de desenvolvimento, possuindo um importante equipamento industrial, né? Tem um certo nível de tecnologia. A China, num nível mais avançado. Os azuis menos azuis aí, você pode encontrar aí, né, a Arábia, né, você pode encontrar aqui a Venezuela, né, você pode encontrar aqui o norte da África. São países com um grau de desenvolvimento médio, mas que dispõem do produto mais valioso que o mundo tem hoje, que é o petróleo, né? E no caso ali, países menos avançados, os verdes, né, quase todos ocupando a África, e países em vias de desenvolvimento, também países africanos, ali você tem um destaque para o Chile, né, aqui na América, né, a Mongólia, ali, né, países ali do leste asiático. Tá? E ali o limite nessa linha vermelha entre países ricos e pobres. Né? Então, basicamente, você tem aí, né, o país subdesenvolvido, o país desenvolvido, e no meio do caminho você tem
esses países tentando um desenvolvimento, se desenvolvendo aos poucos, destaque para, né, os países da África e os países da América Latina, e você tem os países em um grau de desenvolvimento maior, seja porque possuem o petróleo, né, porque é o produto mais valioso do mundo, mas são países que não distribuem essa riqueza, e países que têm um importante equipamento industrial, um grau de desenvolvimento um pouco maior, mas também não tem uma distribuição correta da sua riqueza, o que coloca ele em um grau inferior ao caso dos BRICS. Né? Então é uma leitura mais do mundo globalizado, né, que a gente vai estar fazendo. Né? Aqui começam as organizações internacionais, aquela visão do livre mercado. Então hoje os países, eles mais do que nunca vão ter que construir blocos econômicos, grupos econômicos, que é o que o texto da aula passada falou, que é o texto da crise do Estado-nação. Né? Então, hoje, as decisões políticas de um presidente, de uma equipe política, de um grupo ali de deputados, vereadores, senadores e ministros e coisa e tal, é uma decisão que não passa por uma decisão Brasil, passa por uma decisão latina, da ALCA, do mercado da América. Olha, a decisão do Brasil tem que levar em consideração o mercado da China. Vocês viram aí recentemente o problema que deu aí, né? O filho do presidente colocar ali um Twitter, né? Cá entre nós, uma babaquice, né? Mas uma piadinha com a China, uma criancice política pode afetar um sistema econômico. Cara, não faça isso. Maior parceiro, segundo maior parceiro econômico brasileiro, só atrás dos Estados Unidos. Então você veja, hoje as decisões políticas, elas estão mais do que nunca conectadas às decisões do mundo. O que acontece no mundo, claro que o coronavírus é uma situação drástica, muito radical e mais uma vez está mostrando como o mundo é globalizado, inclusive através de uma epidemia, mas é muito radical esse exemplo, mas não precisa nem para radicalismo do corona, você vai para qualquer situação, as decisões passam por uma decisão latina. Né? Essa questão até de suspender a Venezuela em 2016, né, do Mercosul, é uma questão que não é uma questão do Brasil tem que tomar, é uma questão que o mundo toma, tem uma pressão da ONU, da OTAN, dos Estados Unidos, o livre mercado, é toda uma pressão de sistema financeiro mercadológico internacional. Né? Então essas organizações internacionais de livre mercado são mais do que modernas, mais do que presentes em todo o mundo. E o Brasil faz parte, né, do Mercosul como membro pleno. Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai são considerados os chefes do Mercosul. O Brasil é o grande cabeça e os membros associados, todos os outros, com exceção da Venezuela, que foi suspensa. Tá? E destaque para a Guiana Francesa, que por ser uma colônia francesa ainda, ela não faz parte do Mercosul. Tá? Não que o Mercosul funcione, mas a agenda do Mercosul é interrompida, ainda mais agora por conta, né, desse caos. Mas o Mercosul, ele é, né, tá em pauta aí, tá na discussão para se desenvolver, para a gente retomar o assunto, é uma coisa mais para o futuro. Tá? Eu coloquei para vocês uma questão muito interessante, o quanto os países gastam com armas militares. E é muito legal a gente observar que hoje em dia a gente tem um pouco essa mania, né? O cara investe em arma, o cara vai fazer revólver. Não, não é isso, cara. Da indústria militar que vieram as principais tecnologias do mundo moderno, inclusive durante a Segunda Guerra. Tá? A internet, um grande exemplo, né, da tecnologia moderna, o computador, ele veio da guerra. Eu acho maravilhoso, né? Aquele filme, cara, que esqueci o nome do filme, que conta... caraca... Deu branco. Conta a história do Alan Turing. Esqueci a palavra, né? Esqueci o nome do filme. Muito bom o filme. Conta a história do criador do computador, que ele teve que criar o computador para interceptar uma mensagem do Hitler e virar a guerra, porque senão ia criar o caos. Então, não vou lembrar o nome do filme, esqueci, me deu branco. Meu, até Oscar. Não, eu tô com teoria de tudo na cabeça, mas não é teoria de tudo. Esquece. Enfim, né? Então, investir em armas militares. E aí você vê essa visão. O governo, parte política, puxando o saco da empresa, né? Puxando o saco, né, da parte tecnológica. Tá? Então você está vendo aí uma lista, né, de porcentagem de PIB de países que gastam e investem em armamento nuclear, em armamento militar. Tá? No caso, você vai ver muitas ditaduras, né, pintadas aí com 4,10% do PIB. É muita. Aí você vai ter que fazer o seguinte,
tem que fazer uma proporcionalidade. Você fala assim, caraca, mano, você olha aqui, países da África investem mais em área militar do que os Estados Unidos, que é o país que domina o mundo, tal, coisa e tal. Claro que não. Né? 4% do PIB aí da Serra Leoa, velho, não é equiparado aí aos 2% do PIB dos Estados Unidos, né? 2% do PIB dos Estados Unidos é o PIB da África, né? Então, é pesado. Não é por aí. Olhe pelo dinheiro que os caras têm, né? Porque 5% de 1 milhão não é igual a 15% de 100 reais, né? Ah, eu tenho 5% de 1 milhão, eu tenho 15% de 100 reais. Eu fico com os porcentos do milhão, né? Ok? Então tem que ter um pouco essa noção. Mas, obviamente, Estados Unidos, China, são os países que mais investem em tecnologia do mundo. Japão, tá? O Japão tá lá meio levinho, né, em armamento militar. Ele não está investindo tanto, mas porque o PIB do Japão também é um PIB alto. Ele investe menos que os Estados Unidos, que a China, naturalmente, mas esse pouco que o Japão investe é bastante pelo PIB do Japão, que é o terceiro maior PIB do mundo. Tem 7 trilhões, 8 trilhões de PIB no Japão. O Brasil tem 3, quase 3 vezes o PIB do Brasil. Tá? Tudo bem? E o Brasil está ali no campo, né, intermediário, mediano. Pelo PIB do Brasil era para ser mais. Né? E para quem quer tecnologia, precisava investir mais. Tá? Os maiores investimentos em armamento do mundo, agora em dinheiro, não é em porcentagem, que nos dá uma visão mais óbvia da coisa. Os Estados Unidos, disparado, investe cerca de 640 bilhões por ano. Né? Você vê o que os Estados Unidos investe, 640 bi, se você somar todos os outros aqui, não vai chegar nem perto. Né? Ó, 200, 300, 400, 500... Você não chega a 600 aí, né? Chega perto, mas não chega. Tá? Os 10 primeiros carinha aí, se somar, os 9, não chegam nos Estados Unidos. E aí vai diminuindo, né? Se você pegar os 100 primeiros caras que investem em arma aí, não dá porque os Estados Unidos investem. Né? Os caras têm tudo, satélite, base marítima espalhada pelo mundo, é muita grana, é muito dinheiro investido. E é um dinheiro que o Estado investe na tecnologia via capital público, mas como forma de agradar empresas transnacionais. Essas tecnologias servem em empresas, a gente vai até ver um pouco disso depois. Tá? Então, países, né, aí para vocês que investem em tecnologia de arma, aí você vê o Japão, né, que era um país que aqui investe muito pouco do PIB, mas certamente está entre os 10 maiores produtores de tecnologia no mundo, né, se não for o segundo maior, que deve ser provavelmente mais até, que a China está ralando, mas é o Japão ainda. A Índia, né, ó, Índia e Rússia, 2 países do BRIC, e a China, desculpa, né, 3 países do BRIC, que estão em um nível, né, para o mundo das armas, coisa que o Brasil não tem muita característica. O Brasil está mais no campo do agronegócio, né, e a África do Sul, naturalmente. Coreia do Sul, né, destaque também para a Coreia do Sul. Esses são países, né, com armas nucleares, são países que têm a arma. A arma nuclear ela é muito importante para a gente discutir poder de barganha. Quando políticos vão atrair negócios, vão atrair empresas para os seus países, investimentos, com certeza, eu lembro até que na época o Bush falava que não fazia isso, mas era ridículo, os caras tiravam o sarro dele, que deu um depoimento falando que os Estados Unidos não usavam da arma nuclear americana para fazer negócios. É óbvio que negocia. Se a gente for fazer um acordo aí, ei, cara, vamos trocar uma ideia, eu coloco uma metralhadora aqui na mão, você coloca um estilingue, você vai ver o nível da conversa. Quando eu falo assim, ó, cara, eu acho melhor você fazer isso com a metralhadora na mão, você vai falar assim, não vou fazer nada. Ter arma nuclear, cara, é uma influência. Isso é uma ameaça. Né? Isso te dá outro nível num debate econômico. Isso te dá um nível de barganha, de chantagem, né? Um nível de acesso muito, influência muito maior. Não tem a menor dúvida disso. Né? Em vermelho são os países que têm armas nucleares, né, eles assumem, e fazem parte do acordo de não proliferação do armamento. Eles criaram um acordo, isso é de 2006, 2007, alguma coisa assim, em que eles vão parar o investimento em armas nucleares. Tá? Eles dizem que param. Tá, Estados Unidos na brincadeira, a Rússia e a China aí, né? Então, cá entre nós, sei lá, né? Em azul são países que têm pesquisa em armamento nuclear e o Brasil está lá na pesquisa. Tá? O Brasil não tem, né? Arma. Roxo.
não possuem mais, a África do Sul aqui, né, destaque para ela, Turquia, já tiveram arma nuclear, mas não possuem mais, abriram mão dela. Em laranja, também eram armas obsoletas, tá? Em laranja, possuem armas, mas são contra o Tratado de Não Proliferação. Tipo, são os caras que têm arma nuclear e estão se lixando. E eu vou ter mais, e não tô nem aí. Destaque ali para Paquistão e Índia. É o lugar do mundo com o maior nível, de acordo com as instituições internacionais, de probabilidade de ter uma guerra nuclear. Os caras se odeiam. É que Paquistão e Índia têm armas nucleares, mas eles são uma rivalidade, tem aquele conflito da Caxemira, não sei se vocês estudam em geopolítica, né? Mas ali o bicho pega. Né? Então o Paquistão e a Índia, eles falam, a gente tem arma nuclear e a gente não vai parar de produzir. Né? E o amarelo são os suspeitos, né? Destaque ali para o Irã, né? Arábia Saudita. E o rosa de Coreia. Olha lá, né? E a gente já conhece o loucão lá, né? A gente sabe que possui, mas não sabe. Não é nem questão de ser suspeito. A gente sabe que tem, mas não sabe o nível. Os testes que eles criaram, a gente não sabe o que tem. Esse suspeito, a gente acha que eles possuem a arma, mas não devem possuir. O lá a gente sabe que tem, mas não sabe qual é. É a Coreia do Norte. Essas são as ogivas, que são centros de lançamento de armas. Olha a Rússia e os Estados Unidos, né? A Rússia tem mais ogiva, só que as ogivas russas estão mais centralizadas no universo onde a Rússia tem influência. Né? Por exemplo, na Europa. Os Estados Unidos tem menos ogivas, 4.000 ogivas a menos, porém, que é centro de lançamento de arma, elas estão espalhadas pelo mundo. Tá? Os Estados Unidos tem muitas ogivas espalhadas pelo mundo. Tem na Colômbia, tem uma base de Alcântara aqui, né? No Brasil, né? Famosa base, né? Natal. Que se quiser acabar com o Brasil, acaba, mas é Brasil aliado. Então os Estados Unidos ele tem na Ásia, né? Então ele tem aqui no Mar do Norte, pelo Mar do Norte, Mar do Leste Asiático, né? Mar do Japão aqui, né? Mar Amarelo, essa região aqui do... Então você tem o Atlântico. Os Estados Unidos ele tem mais acesso ao mundo nas suas ogivas, né? Então lá a Grã-Bretanha, França, Israel, Paquistão. Israel tem que ter ogiva para manter o Oriente Médio sob controle. O Irã, ó, 0 ogivas porque é suspeito, né? Índia e Paquistão, ó, pancadaria, né? China, Coreia do Norte tem as ogivas, mas não sabe muito bem que tipo é. Tá? São os países que possuem centros de lançamento de guerra. Uma guerra nuclear hoje acaba com o mundo, né? Meio óbvio. Tá? Gastos militares na América, né? Um slide que vai aí fortalecer aquele slide que já acabou, né? Estados Unidos disparado aí como grande país, investidor em armas, ok? Brasil ali num nível mais intermediário, tranquilo? Eu gosto muito desse mapa, cara. Esse mapa ele traz muita coisa pra gente. E não precisa nem ficar lendo ele. Ele traz muita coisa em dizer, só essa parte negrita aí, ó. Empresas arcam com 75% até, né, dos investimentos em P&D, tecnologia. No Brasil, Estado paga apenas a metade, né? 47% está aqui no mapa. Ou seja, 75% do investimento em tecnologia do mundo é empresa privada. Acabou, já não precisa falar mais nada. Então veja que interessante. A gente tem dados em que o país investe em armamento tecnológico, mas agora eu te dou um dado em que 75% desse investimento é empresa. É via empresa. Olha aí a negociação Estado transnacional. Quem controla a tecnologia do mundo não tem discussão. São as empresas. É capital privado. Né? Olha lá, né? Então aqui só para você ter uma noçãozinha aí, ó. Aqui é a porcentagem dos gastos em P&D, que é tecnologia, feitas pelo setor privado, dados mais recentes disponíveis. É o cinzinha, que é o capital privado. Tá? A Rússia é praticamente Estado apenas, né? Ó, 27% só privado. Brasil metadinha aí dá para arredondar. A Índia quase toda privada, a China quase toda privada, mesmo sendo um país extremamente autoritário. Coreia do Sul privada, Estados Unidos quase 70% privado, Alemanha mais da metade, Itália metadinha, dá para arredondar, México metade, França um pouco mais da metade. Quase todo mundo, pelo menos metade do capital investido em tecnologia no país é empresa.
A América do Norte, Ásia e Europa concentram cerca de 90% dos gastos em pesquisa e desenvolvimento, que é P&D, pesquisa e desenvolvimento. Nesses continentes, o setor privado responde pela maior parte dos projetos inovadores, ainda que subsidiados ou subvencionados pelo governo. Olha aqui, olha a estruturação aparecendo. Governo e empresa, unido, lado a lado, pegando capital e investindo em tecnologia. É isso que o poder público tem que fazer. Ele tem que se associar à empresa para poder, junto com ela, dividir esse investimento. Ok? No Brasil é meio a meio, mas é muito pouco, tá? Ah, Brasil tá da hora. Mas não tá da hora, não. Tá da hora porque é meio a meio, que dá para ter essa visão. Mas é muito pouco. Porcentagem do P&D no mundo. Olha aqui onde o Brasil está. Né? Entre 1 e 2%. A gente investe entre 1 e 2% do nosso PIB em desenvolvimento e tecnologia. Tá na frente de alguns outros países, mas é bem pouco. É bem pouco. Aí você fala assim, mas é igual da China, né? Só que o PIB da China é um pouquinho maior que o nosso, né? O PIB da China é de 7, 8 trilhões. É brincadeira, né? É 4 vezes maior que o PIB do Brasil. Então temos um problema. O PIB dos Estados Unidos é muito maior que o do Brasil, o cara investe acima de 2%, assim como a Austrália, como a Alemanha. Então é complicado. A gente tinha que estar verdinho aqui, lascando no verdinho. Trincando no verdinho era pra estar aqui. Complicado. Muito pouco, muito pouco. Para um país em desenvolvimento é pouco. A gente podia estar com essa nossa cor que a gente tem aí, se o nosso país, se o nosso PIB fosse maior. É que olha a Índia. A Índia ela tá pintada menor que o Brasil. Ela investe até 1%. Fala assim, caraca, até 1% é pior que o Brasil. Não é pior, porque eles têm 70% de capital privado. O PIB estaria na parte branca, galera. Entendeu? Então, olha os Estados Unidos. Eles investem acima dos 2% do PIB e só 40, 35%. O resto é capital estrangeiro. Capital privado, capital de empresa de transacional. Essa é a questão. O Brasil é metade, é pouco, não é o ideal, e é na metade. Entendeu? É 50%, é bastante. A Índia é uma situação menor que o Brasil. A China é menor que o Brasil. É menor. É menor, mas é melhor. Porque a China tá igual ao Brasil, professor. Só que o PIB dos caras é maior e eles investem em 25% só. Os outros 75% e o Brasil sobra 50%. Então tem que fazer uma análise desses dados. A Coreia do Sul a mesma coisa. A Coreia do Sul investe mais de 2% e em uma pequena parte só. Se fizer essa análise, a nossa situação é ainda mais grave, é pior, né? O Brasil está atrás da Índia, da China, da Coreia. Tá? Tudo bem? Uma situação parecida com o Brasil, assim, polêmica, é a Rússia. Assim, você vê, a Rússia é mais capital privado, é menos capital privado e mesmo assim também é menos. E o PIB da Rússia é ali com o Brasil. Né? É uma situação mais... O Brasil tem mais a ver com a Rússia aí nesse sentido. Tá? E aqui a gente vai ter uma visão de gasto público em educação, porque quando você fala em tecnologia, você tem que falar em educação. Não só em arma, né? Você fala assim, vou investir em tecnologia, investir em arma? É investir em arma, né? Mas não é só arma, é escola, né? E aqui o Brasil tem um dado importante. Você fala assim, caraca, o Brasil é um dos países que mais investem em educação no mundo. E é mesmo, aqui um dado que é bom. Este dado vai te dar uma outra ideia. Você fala assim, caraca, velho, se esse dado, pelo menos para 10 anos, né? Ele tá até 2019 aí. Ele não pega hoje. Até porque nós estamos num mundo um pouco estranho hoje, então a gente, 2020 vai ter dados novos, né? Mas dados estranhos. Agora você fala assim, caraca, mano, o Brasil é um país que investe bastante em educação. Pouco em arma, pouco em tecnologia aqui, mas aqui é um dado interessante. Então aqui a gente tem outro problema. Corrupção, má administração pública, má qualificação dos nossos governantes. Aqui nós temos um outro problema, porque a gente é um dos países que deveria, pelo menos no campo educacional, ter uma educação científica alta. E o Brasil não é. O Brasil é péssimo nisso, em educação. Nossos dados educacionais, nossas pesquisas de educação no mundo são terríveis. O Brasil tem os piores índices de PISA, database do mundo. E base, matemática primária, redação. O Brasil está muito atrás de vários países. O que mostra que a gente gasta muito dinheiro em educação errado. O Brasil não é investimento em educação, é gente. É para onde vai o dinheiro, como esse dinheiro é usado. Petróleo, olha aí, ó. Aí tem uns países que não tem investimento em tecnologia, como a gente viu, mas tem países que tem outro tipo de riqueza. E aí o Brasil vai entrar um pouco aqui. Né? O Brasil hoje é considerado o 15º maior
maiores reservas, hein? Não é produção, hein? O Brasil tem a reserva. E sem considerar Tupi, Júpiter e Carioca, que é a região de Espírito Santo, Rio de Janeiro e Santos. Né? Então, se você desconsiderar ainda o pré-sal brasileiro, que ainda não foi nem para leilão, você tem o Brasil na 15ª posição. O Brasil é uma potência para petróleo. Mas, com a corrupção da Petrobras e essas questões, né, essa demora para os royalties, né, para leiloar quem vai ter direito ao petróleo, quem não vai, coloca o Brasil lá atrás, né, ainda. Né? Lá atrás também não, porque a gente está atrás dos melhores, mas o Brasil tem possibilidade de estar lá na frente. Né? A Arábia Saudita, né, maior produtora de petróleo, atenção é os 5 primeiros países, né, todos eles da OPEP, né, todos eles ali, né, todos não, né, porque, deixa eu ver, o Irã cara, todos eles. Exceção a Venezuela, né? Todos eles. Tá tudo aqui, ó. Pode olhar pelas cores. E mais os outros aqui, né? O 18, 10, o 8. O 8 aqui é a Líbia. Né? Então você pega assim, cara, são os países que comandam o petróleo do mundo. São os países muçulmanos, são os países árabes. Essa crise alta do dólar aí, né? Que teve essa explosão do dólar. Foi muito por conta da briga entre a Arábia Saudita e Rússia. Né? Pelo preço do petróleo. Tá? Então a Rússia você vê ela aqui em 7ª colocada, né? A Venezuela tem petróleo, mas é um país que vive hoje uma ditadura, né? E portanto só tem o petróleo, né? Então ela está isolada do mundo, né? Mas são países do mundo árabe, né? Tem Estados Unidos é o 11º, mas ele produz muito, mas ele consome muito mais do que ele produz, então ele precisa comprar desses países. Esses 5 primeiros, eles produzem para eles e, meu pai amado, eles sustentam ainda o resto do mundo, inclusive o Brasil compra deles, né? Então, os principais produtores de petróleo aí do mundo. Tá? Mais uma vez a produção de petróleo. Aqui são as reservas, né? Aqui é a produção. Tem uma mudancinha, né? Você vê que o Irã cai, a Rússia vem para frente, porque aqui são as reservas, é a riqueza que você tem. Aqui é o que você produz. Esses são os maiores produtores. Como eu falei, Estados Unidos, ó, ele está entre os maiores produtores de petróleo, mas ele produz e usa, né? Tudo que ele produz e compra mais. A Arábia Saudita é o maior produtor. Aqui são os maiores produtores. Né? Expectativa para 2020, né? O Brasil, você vê a expectativa aqui para cortar. A corrupção da Petrobras de 2011 a 2020 elimina tudo isso aqui. Ou seja, a expectativa do Brasil era para chegar pelo menos a 4 milhões de barris de petróleo por dia. Sai fora. Sem chance. A Petrobras estacionou, o Brasil deve estar parado ainda no projeto 2011. Isso é péssimo para o país. O Brasil, com essa Lava Jato, ele não perdeu só dinheiro de corrupção. Ele perdeu dinheiro de tempo. Nós estamos parados aí, ó, 10 anos no tempo sem ganhar dinheiro com petróleo. Isso é muito mais terrível, isso é muito mais cruel do que o próprio dinheiro corrupto, né, que é corrompido. Né? Aí são os principais, né, centros ativos, né, da produção e como é que fala? Mapeamento do petróleo. Né? Destaque para a Covan e a Petrobras. A Covan é esse símbolozinho preto e vermelho. São as duas empresas aí que basicamente dividem, né, a produção e o mapeamento de petróleo no Brasil. Tá? Então as 4 principais bacias do Brasil: bacia do Tucano, Recôncavo, né, a bacia do Espírito Santo e a bacia do Paraná. Destaque, né, para o que vai vir ainda aí, que é a bacia de Santos, ok? Que ali é só pesquisa. Aqui vem, né, as concessões. Ó. Aqui são áreas de concessão. Esse é o mapa de 2005. O que é concessão? São as empresas que estão autorizadas a explorar, pesquisar o petróleo. O petróleo do Brasil é um petróleo, se não me engano, de nível 4. É nível 4 ou nível 3. Eu não lembro quantos níveis tem de petróleo, mas se são 4, o Brasil é o 4. Se são 3, o Brasil é o 3. O Brasil é o pior petróleo que tem. É um nível inferior aos outros petróleos. Mas é petróleo. Tá? Então o Brasil ele não adianta nada só explorar o petróleo, porque o petróleo que é extraído do território brasileiro, ele vai ter que ser transformado ainda no petróleo nível 1. Então você vai ter que ter tecnologia para transformar o petróleo brasileiro em petróleo nível alto. Senão o petróleo brasileiro vai ser vendido a um custo menor. Os petróleos do mundo árabe, da Arábia Saudita, são petróleos que ficam na terra, você fura, já sai petróleo, é fácil de explorar, pouca tecnologia, e aí já é de nível 1. É o melhor petróleo do mundo. O Brasil está no pré-sal, embaixo do sal, vai ter que tecnologizar aquilo, vai ter que criar máquinas, robô que desce lá para mapear tudo, vai ter que explorar e transformar. Então vai demorar. Né?
Tem tempo aí, né? Esse é um mapa que trabalha com a visão do gás no Brasil, né? O gás natural. A Bolívia, né? Que é o maior produtor de gás, né? Você já vê ali, né? Aqui a rota boliviana, né? O Brasil traz muito gás da Bolívia. Os rosinhas aqui, né? Que são pequenos aqui, né? No Nordeste, né? Aqui na região de São Paulo são em implantação. E operação, o Brasil está mais aqui no campo, né? De Jucuá, essa região de Manaus. Porto Alegre, uma pequena rota em operação. E São Paulo, Rio de Janeiro, né, aqui no caso Santos, né, e Nordeste são os maiores produtores de gás, né, e são as grandes reservas de gás do Brasil, pode ver, né, tem aqui Rio Grande do Norte, né, ok, mas o foco aqui é mais Sudeste, Nordeste, tá? Uma visão de gás no mundo, né, o Brasil estaria a um nível segundo colocado, né, um vice-campeão aí, de gás. O gás é uma alternativa ao petróleo, o gás é um produto com um valor muito alto. Então você vê que o Brasil é um país que tem geografia, tem população, tem o produto mais poderoso do mundo em valor, o petróleo, tem o segundo, mas não é um dos primeiros, mas tem. É um país com equipamento industrial, investe em educação. Nós temos dados interessantes, cara. Falta tecnologia, falta na área, falta política aqui, né? Falta visão. Falta suturação, falta o governo acordar, ter mais visão. O Brasil tem as condições. Maquiavel, se lê isso aqui, ia dar aula. Falou, pô, Brasil, que isso, velho, não viagem, vamos fazer um príncipe aí. Não monarquia, não é isso que eu tô falando, né? Mas vamos acordar, vamos entender o mundo melhor. Né? O grande produtor de gás no mundo é a Rússia. Ó, Canadá. Geralmente em lugares gelados, né? Ok? Esses são os milionários do mundo. Estados Unidos tem 42% dos milionários. Aqui é legal, porque a gente fala assim, os Estados Unidos é o país mais rico do mundo. Não como país, mas como capital privado. Tem as empresas. Só assim, ó, 42% da grana do mundo está nos Estados Unidos. Metade, cara. Metade dos milionários moram lá. Dono de empresa, capital privado. É lá que eles vão investir em tecnologia, é lá que eles vão abrir faculdade, centros de estudo, é lá que a tecnologia vai ser mais barata, as pessoas vão ter mais acesso. Olha lá, destaque para o Japão, segundo colocado, 8%, França, Alemanha, Reino Unido e Itália, a China com 4%, como eu falei, a China é um país muito desigual, e você não tem o Brasil na lista, né? O Brasil tem 3, 4 milionários aí, e olha lá, o Brasil está no campo do resto do mundo. Mas você veja, né? Como 7, 8 países aí, se somados, eles vão possuir praticamente, né, 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13 países no mundo tem 80%, 88% da economia do mundo. É brincadeira. 14 países, 15 países, 20 países controlam o planeta Terra. E os milionários desses países, essa é a questão. Os caras que têm a grana, a empresa. Essa é a famosa pirâmide da riqueza mundial. Interpretem aí com o seu olhar. Pesado. Né? Nem 1% do mundo tem, né, nem 1% do mundo está, perdão, menos de 1% no mundo tem quase toda a riqueza do mundo. Eles estão acima da pirâmide. Quase 70% do mundo não tem quase nada, né? É o que menos tem. É uma pirâmide, é um feudalismo, né? Tipo, orar, trabalhar, né? Isso se mantém assim. Nós temos ainda essa visão. Legal aqui, ó, soma da riqueza em patrimônios, né? Se você fizer uma análise, né? Olha aqui, você tem 7 trilhões de dólares, 70% do mundo tem 7 trilhões de dólares, né? E menos de 1% do mundo tem 98 trilhões de dólares, 7. Tem 98 trilhões de dólares a mais do que 70% do mundo. 1%. É assustador. E é aí que derruba o Brasil, ó. IDH, né? IDH. Né? O Brasil é um país mal colocado no IDH, né? O que leva em consideração basicamente o IDH, assim, os pontos mais importantes, coloca o Brasil em 75 na posição, é a expectativa de vida, média de anos estudando e a renda per capita, né? Quanto dinheiro as pessoas têm, se elas vivem ou morrem, e se elas estudam. Basicamente é isso que coloca o IDH do Brasil em uma porcentagem muito baixa. A Noruega liderando isso em 2015. Tá? Esses dados já mudaram, preciso mexer nesse slide, porque a Noruega não lidera mais. A China rouba bastante o IDH, viu? Então se você for analisar, tem que tomar muito cuidado, porque a China ela coloca os
principados dela lá, né? Os reinos dela. Em primeiro não põe China, ela põe Hong Kong, né? Então é relativo, né? Mas, se não me engano, a Coreia e o Japão já ultrapassaram a Noruega. Mas a Noruega está ali entre os primeiros. E o Níger, o Haiti, né, a Serra Leoa, países africanos e o Haiti, eles ficam lá para trás. O Brasil está ali, ele mantém. Né? Aí o ranking, né, para vocês. Né? O Brasil é considerado um IDH médio elevado. Né? Está atrás de pelo menos 50 países no mundo. Pela riqueza e as condições do Brasil, é um dado ruim, né? Um dado fraco para o Brasil. E esse é o famoso mapa das luzes de desenvolvimento urbano. É aquele satélite famoso, né, que fica lá e ele meio que fotografa o quanto de energia está sendo, né, gerada, né, para ter uma visão de desenvolvimento. Tipo, ele está medindo as fábricas que estão funcionando. Né? Fábrica funcionando, energia rolando. Você vê que o Brasil, muito mais aqui a região sudeste, né? Estados Unidos bombando, Japão brilhando, África praticamente apagada, né? Então, são mapas de luzes. Eles tiram esses mapas. É um satélite que tira foto e constrói esse mapa com uma visão de empresas trabalhando, né? De trabalho, energia, né? Luz ligada. Tá? E aqui a gente pode ter uma visão também, de novo, daquela visão norte, né? Hemisfério norte, sul. Ok? O último dado que eu queria deixar é um dado que tem tudo a ver com a globalização, que é a visão do acesso à internet, que a gente estava falando muito sobre aquela visão de que a internet o acesso a ela emancipa a humanidade, as pessoas ficam mais intelectualizadas, né? E você vê aí que o mundo tem uma desigualdade muito grande de acesso à internet, somente os mais escuros têm aí uma média de 84 por 100 pessoas, né, utilizando a internet. Então, a cada 100 pessoas, 84 usam, tipo, quase 80%, né? Se a gente fizer um arredondamento aí, só 3, 4 países aí tem 80% da sua população usando a internet. O Brasil vai até 80%, né? Ele chega ali num campo de 60%, 70% da população, né? E lembre-se, o acesso à internet não garante informação, necessariamente. Mas é muito pouco, né? A maior parte do mundo está meio apagada, está no azul claro, clarinho, né? Assim, no campo ali dos 50%. Então você tranquilamente pode afirmar que metade do mundo não tem acesso à internet. Né? Metade da metade do mundo, né? Só tem acesso na internet. Isso é muito forte, isso é um dado que desmonta aí qualquer tipo de visão de que a globalização já construiu um mundo novo. Tudo bem, pessoal? Então aqui é uma análise, portanto, interpretativa de imagens, dados, slides. Né? Eu queria que vocês tivessem uma visão do mundo moderno, uma visão do Brasil. É uma aula, como eu falei, um pouco fria, uma aula mais de interpretação de informações. Né? Que eu queria que vocês tivessem essa visão do poder da empresa, poder e, de certa forma, essa fragilidade da política brasileira em não acompanhar o que está acontecendo no mundo, em não entender e não ler o mundo, né, como ele funciona, e tentar mexer nisso. Falar, caraca, olha a nossa situação, olha o que está acontecendo. Dados, vamos lá, matemática, é assim lá, a gente está aqui. Como? Vamos lá. Tudo bem, galera? Então aqui a gente vai finalizar essa aula de interpretação. Como eu falei, registro no caderno. Não esqueçam isso, que a partir da semana que vem a gente vai começar uma aula bem teórica de economia básica. Economia do mundo moderno, economia do mundo globalizado. Aula de economia com conceitos básicos, tipo de inflação, risco país, PIB, a gente vai discutir alguns conceitos. Então é uma aula um pouco mais complicada, um pouco mais pesada. Tentem chegar aqui com aquela visão de globalização prontinha, as leituras, as síntese, os trabalhos, todos prontos. Tranquilo? Vocês têm o meu contato do meu e-mail via a aula de metodologia TCC. Tirem dúvida, mandem qualquer tipo de informação para mim. Tranquilo? Então a gente encerra essa aula aí, que é uma aula, como eu falei, um pouco chatinha por conta dessa interpretação de dados. E na semana que vem a gente vai começar essa aula conceitual sobre economia. Tranquilo? Então, forte abraço, galera. Até a próxima. Se cuidem.